Gênesis capítulo 1, os versículos 26 a 28. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Gênesis capítulo 2, o versículo de número 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. A palavra de Deus já é abençoada, mas que Deus nos abençoe no entendimento da mesma neste instante. A igreja diga amém. Amém. Irmãos, uma pesquisa de um grupo norte-americano afirma que 48% dos membros das igrejas americanas deixaram de assistir os cultos online nas últimas semanas. Dos que assistiram, 60% assistiram cultos de outras igrejas e não da sua igreja local. Segundo um pastor americano, por nome Carey, apesar de muita gente estar aberta ao evangelho, poucos estão interessados em se comprometer com a igreja local neste tempo. Segundo o pastor Carey, e avaliando os números da pesquisa, os pastores devem se preparar para uma possível decepção emocional na volta aos cultos presenciais e que possivelmente 85% das igrejas terão que recomeçar praticamente do zero novamente. Irmãos, eu espero que isso não aconteça conosco, viu, pastor Christopher? Muito bem. Geralmente, quando nos propomos a fazer uma lista de valores, colocamos aquilo que achamos mais importantes em nossas vidas: Deus, família, amigos. Na teoria, isso é verdade, mas na rotina, muitas vezes não conseguimos nos dedicar àquilo que consideramos fundamental. Geralmente, em nossa agenda diária, não dedicamos tempo àquilo que achamos importante e valoroso. Irmãos, os princípios que nos orientam sobre relacionamentos são princípios fundamentais, espirituais e eternos. Estes princípios falam de um relacionamento vertical, nosso com Deus, e de um relacionamento horizontal, nosso com o próximo, pois Deus não criou os homens para viverem sozinhos. Nós somos seres gregários. Assim sendo, continuo achando que este vaticínio do pastor Carey não vai acontecer conosco aqui em nossa igreja. Mas o que
tem a ver o texto ou os textos, os versículos lidos com os relacionamentos? Irmãos, o capítulo 1 de Gênesis mostra Deus criando os céus, a terra e tudo o que vive de forma sequencial e ordeira. Ele fez o homem à sua imagem, imagem e semelhança, e deu-lhe o governo da terra sobre todas as coisas que vive no planeta. No capítulo 2, mostra Deus formando o homem do pó da terra e lhe dando o jardim no Éden para que cuidasse do seu lar, dando-lhe tudo o que precisava, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual o homem não deveria comer e nem sequer tocar. Adão estava sozinho, não havia na criação nenhum outro ser que poderia lhe servir de companheira, por isso Deus fez uma mulher como seu parceiro. Então, explorando os versículos que nós lemos dentro do capítulo 1 e do 2º capítulo de Gênesis, vamos fazer hoje uma reflexão baseada nos textos sobre princípios que nos orientam sobre os relacionamentos. Primeiramente, irmãos, vamos observar o princípio ou o aspecto relacional de Deus. Observem o relato da criação. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. A leitura foi feita na Nova Versão Transformadora. Agora, aguçem o intelecto de vocês. Ao longo de todo o relato da criação, no capítulo 1 de Gênesis, o verbo utilizado está na primeira pessoa do singular. No verso 26, há uma mudança para a primeira pessoa do plural. Por que há esta mudança? Esta mudança, ela indica que toda a Trindade estava envolvida na criação do homem. E o verbo a ser destacado é o verbo fazer, aqui façamos. Isso nos mostra, irmãos, que a criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. O texto bíblico nos leva ao conselho de Deus, pondo-nos em conhecimento do decreto divino com as palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso nos mostra que nós não somos fruto do processo ou do resultado de processos aleatórios que supostamente teriam ocorrido ao longo de milhões ou bilhões de anos. As Escrituras nos ensinam que o homem não é um acidente ou resultado de alguns processos impensados, mas é obra criativa do Deus eterno. Irmãos,
Nós cremos na existência de um único Deus, mas que subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o grande e indecifrável mistério da Trindade, diante do qual nos encurvamos e reverenciamos. Amém? Mas ao declarar: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ali estava a Trindade Santa, isto é, o Deus triuno, deliberando executar o maravilhoso plano da criação do homem. Irmãos, então o que o versículo 26 nos mostra? Nos mostra, irmãos, e nos revela que Deus tem uma natureza relacional e comunitária, pois as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem em perfeita harmonia, interagindo entre si. O texto, mais uma vez repito, mostra que toda a Trindade estava envolvida na criação do homem e da mulher, diferente da criação dos animais e dos demais aspectos do universo. Foi exatamente na criação do homem e da mulher que a Trindade se reuniu em um conselho para deliberar. E o apóstolo João, ao descrever a natureza de Deus, afirma que ele é amor. Este ato de criar o homem foi um ato de amor da Trindade. Agostinho, estudando o texto de João, raciocina que o amor envolve uma pessoa que ama o Pai, alguém que é amado, o Filho, e um espírito de amor entre o que ama e o que é amado. Se Deus fosse unipessoal, sem a existência da Trindade, então não haveria amor até ele ter criado alguém, no caso o homem. Pois o amor, ele é relacional em sua essência. O amor já existia na Trindade. Irmãos, então este é o aspecto relacional de Deus. Mas agora aguçem novamente o intelecto de vocês. Porque, em segundo lugar, nós vamos falar sobre o aspecto relacional da humanidade. Então, desde o princípio da criação, vemos que Deus não se agradou da solidão do homem. Tanto é que o versículo 2:18 do segundo capítulo diz: o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Ao criar o homem, ele o fez de maneira diferente. E eu achei, isso aqui dá até uma poesia, viu? Um articulista dizendo o seguinte, que diferente dos animais, ele diz assim, que o Senhor pegou lá o barro e foi tocando e dando forma ao barro, como um olheiro faz. E esse articulista diz o seguinte: isso mostra que, em essência, o homem é um ser que necessita ser tocado, amado, reconhecido, pois se trata de alguém com uma profunda carência afetiva. Nós fomos criados desde o início com essa carência afetiva, porque nós, lá no início, fomos moldados, tocados por Deus.
Então, para Adão, era muito vazio ter que olhar ao seu redor e ver os animais em pares e ele sozinho. Então o texto diz que Deus criou uma auxiliadora que lhe completasse. É interessante que Deus viu que o homem necessitava se relacionar com alguém da mesma natureza. O Senhor deu a Adão uma auxiliadora idônea para conviver e relacionar com ele, alguém que o ajudasse como se fosse a sua outra metade. Agora, olha que coisa linda, olha que raciocínio interessante que os textos nos apresentam. Ao criar a humanidade, a sua imagem e semelhança, Deus transferiu para as pessoas a sua natureza relacional. Quando o texto diz que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, ele está transferindo a sua natureza relacional, de forma que os seres humanos passaram a carregar a habilidade de se relacionar. Então, socialmente, o homem foi criado para a comunhão, para o relacionamento, e isso reflete a natureza triuna de Deus e o seu amor. No Éden, o primeiro relacionamento do homem foi com Deus. Está lá em Gênesis 3:8. Isso indica comunhão com Deus. E Deus fez a primeira mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Irmãos, todas as vezes, viu, jovens, viu, Pedrão, que alguém escolhe uma esposa e se casa, faz um amigo, abraça uma criança ou vai à igreja, esta pessoa está demonstrando o fato de que somos feitos à semelhança de Deus. Mais do que uma habilidade de se relacionar, a humanidade carrega uma essência relacional, assim como a natureza divina, de forma que quando um ser humano está desconectado de relacionamentos genuínos, ele sente que algo está faltando e se vê tomado de solidão, que é um dos sentimentos mais difíceis para uma pessoa. Assim sendo, eu creio, eu entendo que pessoas que foram transformadas por Jesus Cristo, que carregam dentro de si essa natureza divina de se relacionarem, não terão dificuldade em voltar quando a pandemia passar para os cultos presenciais. Porque se não voltar é porque nunca foi crente. O aspecto relacional de Deus, o aspecto relacional da humanidade. Mas aí teve alguém que veio, porque alguma coisa aconteceu nesse relacionamento com Deus e o homem. Então vejamos o aspecto relacional de Jesus. Terceiro lugar. Irmãos, além do homem ser criado para a glória de Deus, a Bíblia não diz se há mais outros propósitos pelos quais Deus o criou. A primeira pergunta do catecismo, a Bíblia nos mostra isso.
Fomos criados para a glória de Deus. Porém, ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança, sendo o homem único. Eu gosto de acompanhar muitos sites que falam sobre o universo. Nesses dias eu estava no meu celular dando uma volta dentro da estação orbital, internacional orbital, e eu não gosto de altura, eu tenho medo, eu tenho pavor, mas eu fui. Eu fico com o joelho doendo, mas eu fui lá. Existe um dispositivo que você dá uma volta, a NASA que fez, dentro da estação espacial, como se você estivesse lá. Né? Essa semana eu estava lendo um artigo, eles tentando saber se no centro da Via Láctea existe possibilidade de vida, e quanto mais o Hubble pesquisa o universo, eles ficam assim, mas não tem ninguém além da gente. Aí vem as teorias, as suposições, né? Não tem ninguém além da gente. Olha, nós fomos criados de forma única. Tudo foi criado por Ele e para Ele conforme a sua vontade. Criado para si, para Deus, o homem e Deus tinham um relacionamento. E Ele lhe deu uma grande responsabilidade: cuidar da sua criação, dar nome aos animais e cultivar a terra. Rubem Alves, ele dizia, quando ele era vivo, que ele gostava de cuidar, de plantar horta, de cuidar de jardim, porque ele achava que numa horta e num jardim o homem voltava à sua essência. Porque nós fomos colocados para cuidar de um jardim. Então, você quer se desestressar da pandemia, do coronavírus, do Covid-19? Vai plantar batatinha, vai plantar um jardim, vai cuidar de um jardim, né? Mesmo que seja igual o da Meire, né? Né, Meire? Lá na lateral, já que não tem quintal. Já pensou? Um terreno de 3.400 metros e eu não tenho quintal? Vai plantar uma horta? Já pensou nisso? Mas, olha aqui. Estava tudo bonito. Mas, infelizmente, o homem pecou, desobedeceu a uma ordem dada por Deus, quebrou a comunhão que eles tinham. O que o homem era e fazia para o glorificar foi corrompido pelo pecado. Interessante. Deus viu que o homem por si só nunca voltaria a glorificá-lo. É por isso que Gênesis capítulo 3 já tem ali a profecia sobre a vinda de Jesus Cristo. Deus viu que o homem por si só nunca voltaria a glorificá-lo e não teria mais um relacionamento com ele. Tudo nele foi corrompido e não havia nenhum homem justo na terra que fazia o bem, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 3. Por isso Deus enviou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz pelo pecado do homem, para que este voltasse a glorificá-lo como Deus. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, Deus estava providenciando o retorno do homem a esse relacionamento. Por isso, irmãos, o homem só pode ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus se ele aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Porque as religiões não conseguem fazer isso, os sacerdotes, os pastores, os gurus, ninguém consegue fazer isso. Reconectar o homem a Deus, só Jesus Cristo é que pode fazer isso. Jesus, então, é a expressão maior da reconciliação de Deus
com o homem. O Evangelho de Mateus narra certa ocasião em que um perito da lei colocou Jesus à prova perguntando: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Se voltarmos aos 10 mandamentos, que são a principal declaração da lei divina, vemos que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e os 6 mandamentos seguintes trazem ordenanças acerca do nosso relacionamento com as pessoas. Irmãos, o amor é a base de tudo. É o fruto principal do Espírito, é o dom supremo. Jesus e os seus discípulos valorizam o amor nas suas pregações, nos seus ensinos e em seus diálogos. Para amar a Deus temos que conhecê-lo, buscar com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Para amar as pessoas, temos que estar abertos, vencer o nosso egoísmo, entender que a humanidade foi projetada por Deus para se conectar com o seu semelhante. Viver igrejas, irmãos, é se relacionar com as pessoas, mas muitos simplesmente são indiferentes a isso. E a indiferença é o contrário do amor. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O que difere a religião da verdadeira igreja de Cristo é o relacionamento, é vida na vida. Igreja só é igreja se existir relacionamentos verdadeiros, profundos. Olha como Jesus colocava as pessoas e os relacionamentos na sua agenda diária. Em João 11 diz que, no entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia, porque ele tinha na sua agenda colocado a visita novamente a uma família que ele se relacionava. Um senhor com as suas 2 irmãs. E ele vai lá para curar, para consolar as irmãs que estavam enlutadas e para dar vida àquele que estava morto. Porque só Jesus Cristo pode dar vida ao que está morto. Só Jesus Cristo é que pode dar vida aos relacionamentos que estão mortos entre os casais, entre os maridos, esposas, entre os pais e os filhos, filhos com pais, entre os nossos amigos de sociedade. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Então, pastor Cristo, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender gente da igreja, crente da igreja, que não sabe perdoar, que não sabe amar, que está de mal um com o outro, que está brigado com o outro, que não está no mesmo lugar que o outro está, porque não perdoa. Jesus falava e vivia o amor. Todo o tempo que Jesus tinha, ele investia em seu relacionamento com Deus, em seu relacionamento com as pessoas. Vejam os encontros de Jesus Cristo com as pessoas. Aquele encontro com ele, com uma mulher pecadora do poço de Jacó, o poço de Sicar, onde ele evangeliza aquela mulher, e aquela mulher se torna uma evangelizadora.
Jesus escolhe homens comuns para caminhar e se relacionar com eles, de maneira a transformá-los em verdadeiros discípulos. Isso implica em escolher, caminhar, amar e se relacionar com cada um deles por um período de tempo. A partir da decisão de seguir a Jesus e passar a ter um relacionamento diário com Jesus, aqueles homens comuns passaram a aprender no dia a dia com o Senhor. Ao sermos, irmãos, transformados pelo relacionamento diário com Jesus, as pessoas com as quais nos relacionamos serão poderosamente impactadas e transformadas, porque se as pessoas com as quais nós nos relacionamos não são transformadas e impactadas por nós, é porque nós não conhecemos Jesus, é porque realmente nós não amamos, é porque nós não entendemos os relacionamentos. O relacionamento que vem de Deus, o relacionamento que transforma. Deus nos criou para que pudéssemos desenvolver uma relação de amor e cuidado, primeiramente com Ele e depois com as pessoas ao nosso redor. Buscar a Deus deve ser a prioridade para cada um de nós, pois a sua presença em nossas vidas nos motiva a desenvolver relacionamentos fortes e saudáveis com o nosso próximo. Foi por isso que Jesus Cristo disse, olha, um mandamento semelhante a este, que eu disse que é o maior, é este: ame o seu próximo. Muitas pessoas não falam de Jesus para os outros porque realmente não conhecem a Jesus. Nós falamos de um Jesus que nós conhecemos, e quando temos um relacionamento de intimidade com Jesus, vamos proclamar um evangelho que é o próprio Jesus. Irmãos, Jesus levou a sua decisão de amar a humanidade até as últimas consequências. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida em favor do outro. Quando morreu na cruz para poder perdoar os nossos pecados, irmãos, eu digo, essa foi a maior atitude de amor prático já registrada, por meio da qual podemos receber pela fé nossa salvação e a santificação de nossas vidas. O que nós aprendemos com os textos de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Que Deus tem uma natureza relacional e comunitária. Pois as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivem em perfeita harmonia, interagindo entre si. Aprendemos que Deus, ao criar a humanidade, a sua imagem e semelhança, transferiu para as pessoas a sua natureza relacional, de forma que os seres humanos passaram a carregar a habilidade de se relacionar. Mas que aquela habilidade primeira de se relacionar com Deus foi quebrada pelo pecado, pela desobediência, ainda no livro de Gênesis. Mas lá em Gênesis, Deus já promete a vinda de alguém que participou do conselho divino para nos criar. Este alguém que viria para nos redimir, para nos salvar. Que a vontade de Deus é manifesta através da vinda de Jesus, que se relacionou com as pessoas quando aqui esteve e ordenou aos seus discípulos que dessem continuidade ao plano divino de proclamar o evangelho
tomar a decisão em focar nos relacionamentos e dar atenção especial às vidas que Deus tem colocado diante de nós, nos vários ambientes do nosso dia a dia, e que realmente, irmãos, possamos fazer diferença na vida delas. Irmãos, a maioria das pessoas são alcançadas pelo Evangelho por meio de relacionamentos com cristãos. Pastor, reverendo Cristo, não adianta nada nós fazermos aqui impactos evangelísticos, distribuirmos Bíblias, folhetos e coisa e etc. Programa de rádio, televisivo, usando as mídias, Instagram, Facebook, seja lá o que for. Mas as pessoas, irmãos, elas são alcançadas através dos relacionamentos. Um crente que vive nessa atmosfera do amor de Deus relacional, amor relacional de Deus, ele vai tocar as pessoas que estão perto dele. Aquela pessoa carente. Aquela pessoa angustiada, deprimida, vai procurar. Ele vai se tornar imã para o cansado, para daquele que está com sede, aquele com uma sede espiritual muito grande. Irmãos, nós estamos aguardando o momento em que nós vamos poder aqui nos abraçar, oscular. Eu estou com uma saudade terrível das minhas velhinhas, que eu podia visitá-las. Não as visito porque eu preciso. É uma questão de amor. Aguardo ansiosamente o momento de ver esses bancos sem essa cadeirinha que o Doril colocou aí. Diácono Doril, isso é obra do Doril. Demarcando onde a gente não pode se assentar. Não é? De ver aqui. E que quando isso acontecer, que venhamos com o desejo de não somente nos relacionarmos com Deus neste local de adoração, mas de nos relacionarmos uns com os outros verdadeiramente, de chegarmos aqui e quem sabe olhar para aquele irmão que a gente estava emburrado com ele e falar: olha, uma das coisas que a Covid-19 me ensinou é que eu não posso viver sem você, então você me perdoa, me dá aqui um abraço, me dá um beijo, eu preciso de me relacionar contigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém?